Olá pessoal, meu nome é Miguel Mastropaulo, eu sou quiropraxista graduado pela Universidade Anhembi Morumbi no ano de 2005 e sou certificado na técnica Chiropractic Biophysics desde 2015 nos Estados Unidos. Eu ajudo pessoas que têm problemas na coluna vertebral, como lesões de disco e artrose, a obterem uma coluna forte, flexível e livre de dores. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre algumas mudanças que eu vou fazer aqui no canal, ok? Esse canal ele se chamava Prime Praxis. Prime Praxis foi a primeira clínica que eu abri na cidade de Santos, ok? Prime Praxis vinha de primeira prática, essa foi a minha primeira prática. Esse canal eu subi alguns vídeos, basicamente de algumas entrevistas que eu participei aqui na minha cidade, ok? Uma das entrevistas que eu fiz foi uma que se tornou muito relevante aqui no YouTube. Um vídeo que chama Artrose na coluna vertebral, degeneração discal e osteófitos, bicos de papagaio. Esse vídeo ele é um vídeo relevante no YouTube. Quando você coloca artrose na coluna vertebral, é um dos primeiros vídeos que aparece. E dentre os primeiros vídeos, é o vídeo que tem mais visualização sobre o tema de artrose. É um vídeo que ele já tem mais de 1.100.000 visualizações. É um vídeo que me surpreendeu bastante porque eu não imaginei que teria tanta visibilidade, chamaria tanto atenção esse vídeo. E é um canal que ele tem aí 17 mil inscritos, 17,6 mil inscritos. Mas praticamente eu não trabalhei em cima desse canal. Eu subi esses vídeos alguns anos atrás e nunca fiz um acompanhamento, ok? Como agora eu estou com o propósito de ajudar as pessoas que têm problemas na coluna a percorrerem um caminho e resgatar a saúde da coluna vertebral, eu estou mudando o nome do canal e esse canal, a partir de agora, ele vai se chamar Vertebralmente, ok? Ele é um canal relacionado à saúde da coluna vertebral. Aqui eu vou tratar de diversos assuntos relacionados ao cuidado da coluna vertebral, ok? Então, muito provavelmente algumas pessoas já se deram conta que mudou o nome do canal e não lembra de ter seguido um canal com esse nome, Vertebralmente. Na verdade, você estava no canal Prime Praxis, é bem possível que você tenha curtido esse canal por conta desse vídeo sobre artrose na coluna vertebral e hoje está percebendo que esse canal agora ele se chama Vertebralmente, ok? Então eu vou convidar vocês a continuarem nesse canal, não se desinscrevam nesse canal, pelo contrário, quem não está inscrito, sugiro que se inscreva e assine, aperte o sininho para receber as notificações sobre novos vídeos, ok? Eu vou procurar subir 2 vídeos por semana, toda terça e sábado, perdão, toda quarta e sábado, às 20 horas, eu vou subir um vídeo com um tema novo no canal relacionado à coluna vertebral, ok? Eu vou aproveitar esse vídeo e eu vou mostrar alguns comentários, vou falar sobre alguns comentários que existe, né, nesse vídeo sobre artrose, ok? Vou responder algumas perguntas que vai ser uma das coisas que eu vou fazer nesse canal. Então você pode escrever nos comentários sobre o seu problema, pode fazer pergunta e na medida do possível eu vou dedicar um pouco de tempo para responder esses comentários, ok? Então tem aqui um comentário da Clarice Silva. Ela fala: parabéns, doutor, por explicar assim a gente entende melhor. Obrigada. Obrigado também, Clarice.
o comentário de baixo aqui é da mesma Clarice, ela fala, eu tenho artrose, esclerose, estenose, tenho hérnia de disco. Olha, Clarice, o que acontece é que todos os problemas praticamente eles acontecem da mesma maneira. A gente costuma ter uma disfunção mecânica da coluna, um desalinhamento, uma perda de curvatura, um desvio lateral. E isso pode acontecer por diversos motivos. Uma vez que a gente tem uma mudança de posição, a gente vai começar a desenvolver um desgaste. Então, o primeiro passo é uma desidratação do disco, depois esse disco ele vai degenerando, vai formando os bicos de papagaio, e esses bicos de papagaio que é uma remodelação óssea, então as vértebras elas passam a mudar o seu formato e existe uma estrutura na vértebra que chama canal vertebral, que é por onde passa a medula. Esse canal vertebral, ele começa a estreitar, ele vai fechando, tá? Normalmente a gente observa um estreitamento do canal vertebral já a partir da sexta década de vida, normalmente a partir da sexta década de vida, de 60 anos aí para cima, em pessoas que fizeram muito esforço físico, tiveram algum tipo de trabalho que realmente fazia muito esforço, ou algumas pessoas que precisaram cuidar durante muito tempo de algum familiar, algum ente querido aí que ficou acamado, que precisava levantar, precisava de um pouco mais de cuidado especial, e isso demanda muito esforço para a nossa coluna. E essa sobrecarga vai causando esse desgaste e aí acaba culminando na estenose do canal vertebral. Quem tem esse diagnóstico de estenose do canal vertebral geralmente tem a dor lombar que irradia para as duas pernas, ok? Geralmente as pessoas descrevem o seguinte, falam, olha, eu não sinto dor quando eu estou sentado, eu fico relativamente confortável, mas quando eu começo a caminhar, eu começo a andar e depois de alguns metros eu sinto que as minhas pernas elas começam a adormecer, elas começam a formigar, queima, começa a ficar uma dor insuportável que obriga a pessoa a se sentar. Quando essa pessoa se senta, ela se sente mais confortável, esses sintomas desaparecem. Mas no mesmo momento que ela levanta e volta a caminhar 100 metros, 50 metros, ou às vezes até um pouquinho mais, começa novamente. As pernas começam a adormecer, formigar, começa a queimar as pernas e aí a pessoa é obrigada a sentar novamente, ok? Eu costumo receber pacientes que têm esse diagnóstico de estenose do canal vertebral e é possível fazer tratamento que não seja intervenção cirúrgica e melhorar, mas alguns casos realmente são casos que acabam dependendo de procedimento cirúrgico, ok? Vamos lá, vamos responder mais um comentário aqui. Luiz Silva Pereira. Estou com artrose na coluna cervical. O médico me passou um remédio e disse que não tem cura e pronto. Vamos lá. Nesse caso, Luiz, o médico ele tem razão. Agora depende do que a gente está entendendo como cura. Quando a gente tem uma artrose, a gente vai ter um processo de desgaste, ali a formação dos bicos de papagaio. Realmente não tem uma cura que faça com que essa artrose efetivamente desapareça. Mas a gente pode percorrer um caminho para fazer com que você não sinta mais dores no pescoço, entende? Então, se a gente está entendendo como cura eliminar os sintomas, sim, é possível ter essa cura, eliminar os sintomas, não a artrose. O que a gente precisa fazer primeiro é trabalhar para desinflamar essa articulação, depois a gente vai querer resgatar o jogo articular dessas articulações, né, dessas vértebras, melhorar a mecânica articular dessas vértebras. Depois a gente vai querer fazer com que a musculatura que está em torno dessas articulações esteja com um alongamento um pouquinho melhor, com um tônus melhor. E num quarto momento a gente vai querer fazer com que os músculos que estabilizem a coluna, esses músculos estejam fazendo o seu papel de maneira adequada para estabilizar essa coluna, ok? Então
Sim, o médico tem razão falando que não tem cura no aspecto do processo degenerativo, se bem que existem suplementos que podem melhorar bastante essa cartilagem, a hidratação dessa cartilagem, e é possível sim eliminar então essas dores, ok, Luiz? Vamos lá para mais um comentário. Explicação, doutor inigualável. Ruth, Leia, é isso aí, Ruth, obrigado, viu? Eu tento explicar da melhor forma possível. Qual é o tratamento para bico de papagaio? Aqui é Zélia. Zélia, o bico de papagaio, ele é uma remodelação da vértebra, ok? Nós podemos ter bico de papagaio, na verdade chama exostose ou osteófitos. O bico de papagaio, ele acontece porque naquele segmento, naquela articulação, naquela vértebra, existe uma força exagerada, ok? Normalmente a coluna ela tem um alinhamento, a gente tem uma vértebra que fica em cima da outra. Se essa vértebra ela começa a ficar mal posicionada, ela vai começar a gerar um peso mais em um lado do que em outro. Isso vai formar esse bico de papagaio. Pode ser também por alterações nas curvas sagitais da coluna. A coluna ela tem essas três curvas. A gente pode, na maioria das vezes, perder a curva da coluna, ok? Na coluna lombar, geralmente por uma postura sentada ou sentar de maneira inadequada. A coluna cervical ela muda basicamente pela anteriorização da cabeça. A cabeça ela acaba indo mais para frente ou por muito tempo no celular. Então o que acontece? Por mudar a posição da coluna, muda a distribuição da carga. O osso começa a receber um peso diferente. É parecido quando a pessoa que tem uma pisada, ela pisa torto. Quando a pessoa pisa torto, ela vai formar um calo. Essa calosidade ela vai acontecer num ponto onde existe um maior contato. A coluna, quando ela muda de posição, ela recebe peso de maneira diferente. E essa sobrecarga vai buscar uma reação do corpo para tentar fortalecer o local. E ele vai formar o bico, então, de papagaio. Normalmente as pessoas acabam tendo um desvio. Vamos supor que ela tem uma escoliose, ok? E aqui na concavidade, para esse lado da concavidade, vai ter mais peso. Aqui a tendência, o biquinho de papagaio vai ser nascer para o lado da concavidade, ok? Agora, o bico de papagaio em si, ele não causa dor, ok? O bico de papagaio ele é indicador de um ponto de sobrecarga. Geralmente são outros tecidos que provocam a dor, tá? Eliminar o bico de papagaio pode acontecer se nós tirarmos o peso dessa articulação. Então tem um desvio aqui, está formando um ângulo, aqui está formando um bico de papagaio. Se a gente fizer com que essa articulação esteja numa posição melhor, não vai existir mais aquela sobrecarga. Existem estudos que apontam, chama-se Wolff's Law, ok? Quem escreveu foi um cientista, não lembro qual era a profissão dele exatamente, mas chama-se Wolff's Law, que é essa lei, que ele diz que uma vez que a gente tira essa sobrecarga, ali existem células que são os osteoclastos. Os osteoclastos eles vão limpar aquele bico de papagaio, ok? Mas confesso que pessoalmente eu nunca vi isso acontecer, porque isso demora muitos anos, mas em si, o bico de papagaio ele não vai causar dor. Se a gente conseguir melhorar essa mecânica articular, resgatar a mobilidade e o alinhamento desse segmento, você pode ter bico de papagaio e não ter dor, tá? É bem possível você ter bico de papagaio e não ter dor. Ok? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Vou responder mais uma pergunta. Vamos lá dar uma olhada. Doutor, eu fiz ressonância e raio-x. Tenho tudo que o senhor está falando. Estou com hérnia na coluna lombar, com lombalgia, dores na cintura e nas pernas, dormência, formigamento e dormência. Levei tombo. Tenho artrose nos joelhos, nos dois. O nome aqui do usuário não tem o nome da pessoa, é usertb4. Então, essa pessoa, ela passou por praticamente todos os processos de um problema na coluna, ok?
Geralmente os problemas eles começam é, pequeno de forma inicial e com o passar do tempo esse problema ele vai se apresentando de forma diferente. Então provavelmente essa pessoa ela tinha dores na coluna, ele está comentando que é na parte lombar, uma lombalgia. Começa com uma lombalgia. Essa lombalgia, no início, ela pode começar de intensidade leve, né? Ela aparece de vez em quando faz mais esforço. Depois, conforme vai passando os anos, elas começam a aumentar a intensidade. Normalmente as pessoas começam a ter crises de dar uma travada na coluna e muitas vezes elas já precisam recorrer aí ao médico, ao hospital, tomar injeções para tirar da crise, mas ainda com dores localizadas. Num segundo momento, essa lesão ela começa a desgastar mais, o disco ele vai formando o abaulamento, diminuindo de tamanho, formando o abaulamento e a hérnia de disco. Aí as crises começam a ficar mais frequentes, né? Tem casos que ela começa a doer e não para mais, aí começa a desenvolver dor crônica, mas ela começa a ter já sintoma neurológico. Então, a gente tem uma lombalgia, a gente classifica em dois. Primeiro é lombalgia sem comprometimento neurológico, quando dói só a coluna. Depois ela começa a ser com comprometimento neurológico, quando começa a ter irradiação. Aí ela desce para a perna, a famosa ciática, ok? Então a ciática é uma lombalgia com comprometimento neurológico. E a lombalgia com comprometimento neurológico, ela se divide novamente em mais duas. No primeiro momento, ela vai gerar parestesia, que é o que? Formigamento ou adormecimento, ok? A sensibilidade fica alterada. Agora, ainda assim, ela passando por todo esse período, isso aí vai passando por anos na maioria das vezes, não é tão comum que seja direto no primeiro episódio já dessa forma, mas pode acontecer. Essa parestesia, ela ainda é possível você conseguir resolver esse problema sem a necessidade de procedimento cirúrgico, ok? Se ela piorar, a parestesia, você vai entrar numa outra parte, que é uma lombalgia com comprometimento neurológico, com parestesia e paresia. O que é a paresia? É a perda de força, ok? Então, essa perna que ela tem irradiação, ela não faz mais os movimentos, ou quando você está em pé, a perna começa a falhar. Nesse caso, quando já existe então a paresia, você precisa de intervenção cirúrgica, ok? A intervenção cirúrgica ela acontece justamente para tirar essa pressão do nervo, porque se o nervo ele fica pressionado por muito tempo e você está perdendo a força da perna, essa lesão pode se tornar permanente e você pode perder efetivamente o movimento. Então a cirurgia ela é indicada para preservar a função da perna e não por conta das dores, porque você pode fazer uma cirurgia por conta de dor e continuar com dor do mesmo jeito, ok? São poucos os médicos que vão entrar numa cirurgia de descompressão só por parestesia, ok? A não ser que essa pessoa já passou por diversas modalidades terapêuticas e efetivamente não conseguiu um resultado. Mas enquanto existe parestesia, não é indicado a cirurgia num primeiro momento, e sim quando tem paresia. Então, respondendo a essa pergunta, essa pessoa já passou por vários estágios, ok? E não conseguiu ainda um cuidado. Então, o objetivo do canal justamente é esse, as pessoas entenderem como surgem os problemas, entenderem o seu diagnóstico e conseguir fazer um tratamento. Porque a história que eu escuto há muitos anos é a mesma. As pessoas vão no médico, faz uma radiografia, uma ressonância, toma medicamento, não melhora e não faz um tratamento adequado. Não tem início, meio e fim. Fica pulando de médico em médico, né, de profissional em profissional e não dá a devida, o devido cuidado, ok? Aí o problema vai se cronificando. Vamos lá, para o último comentário. Vamos lá, o comentário da Isabel Ribeiro. Pena que esses detalhes e orientações os médicos não falam em consulta de 5 minutos. Por isso saímos e retornamos com o mesmo problema, dores e sem solução. É muita coisa para uma consulta de 5 minutos.
Gente, eu tenho tudo isso e ninguém me ajuda. Vamos lá, Isabel, eu quero te ajudar também, tá? Então, você tem razão. A consulta de 5 minutos é muita coisa. E geralmente o problema das pessoas, a história que eu escuto há muitos anos é muito parecida. A pessoa vai no médico, tira uma radiografia, aí o médico prescreve um remédio. Essa pessoa toma um remédio por um tempo, esse remédio geralmente diminui a dor dela, só que ela não faz mais nada. Aí esse problema ele vai passando por todos esses estágios que eu comentei. Aí ela vai lá, vai no outro médico. Consulta de 5 minutos, o médico não faz um diagnóstico tão legal, prescreve mais medicamento e aí a pessoa vai embora. Aí a pessoa toma o remédio, não dá o resultado que ela quer, aí ela troca de médico, vai no outro médico e fala, olha, eu já fui em um médico, já fiz uma radiografia, mas o tratamento não está sendo efetivo. Aí o médico fala assim, tudo bem, vamos investigar mais, vamos fazer uma ressonância. Faz uma ressonância e volta. Muitas vezes quando volta já não é nem mais o mesmo médico que pediu a ressonância. Tem casos de convênio que você faz a consulta no médico e o retorno é com outro. O outro médico nem escuta a sua história. Olha a imagem e fala, você tem aqui uma lesão de disco, aqui você tem uma artrose, toma esse remédio. Aí a pessoa vai lá e toma esse remédio, não ajuda muito. Aí ela fala, poxa, mais um médico, vou em outro médico. Entende? Então fica pulando de médico em médico, sendo que o que precisa você tem que ter uma pessoa que vai conseguir realmente te orientar. Existe todo um processo para ser feito. Então eu falo, você precisa desinflamar a articulação, você precisa melhorar a mecânica articular dessa coluna, você precisa trabalhar para alongar os músculos ali que geralmente estão todos encurtados. Depois você precisa fortalecer essa musculatura. Isso é um processo. Você não começa nem fortalecendo. Tem casos que é bem comum o médico falar, olha, aqui ó, vai fazer pilates. A pessoa está morrendo de dor, não consegue dormir, como você está dizendo, vai tentar fazer o pilates, mas não tem condições de fazer o pilates. Faz o pilates e piora, entende? Então, assim, existe um passo a passo para ser feito, ok? Então, você precisa ter um profissional adequado que te ajude a efetivamente começar a fazer do zero. Não adianta você ir de médico em médico. A pessoa que está te orientando, ela tem que te ajudar. Você tem que voltar no mesmo profissional e falar, o que você fez não ajudou. O que a gente pode fazer agora? Próximo passo. Vai tentar fazer tudo que essa pessoa te disser. Não melhorou, você vai voltar e falar, ó, nós fizemos a primeira etapa, fizemos a segunda, não está funcionando, qual é o próximo passo? Entende? É uma escalada até conseguir resolver esse problema, ok? Então, bom, já me estendi bastante, ok? Já falei sobre as mudanças aqui do canal. Então, mais uma vez, você está no canal Vertebralmente, o seu canal sobre coluna vertebral. Peço que você assine, se inscreva, né? E aperte aí o sininho para você receber as notificações. Na próxima semana já vão começar os novos vídeos. O próximo vídeo eu vou falar sobre escoliose e os 7 tipos de escoliose, ok? Então fique ligado para você se manter informado e conseguir aí realmente aprender sobre os temas da coluna vertebral e a se livrar de uma vez por todas desse problema, ok? Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.